Eu sou Mirna Celotti, esse é meu canal e eu continuo no quadro Cuidando da Vida. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a minha preocupação, né? Que eu já falei sobre a minha preocupação sobre o empoderamento feminino e o que essas pessoas, o que essas mulheres estão fazendo, estão ensinando, né? Porque eu vi aí profissionais pagando, tem gente pagando caro para se empoderar. Errado, de forma errada, né? Porque empoderamento não é exclusão nem do masculino nem do feminino, não é? É entendimento da inclusão dessas duas partes em equilíbrio. E aí vem a pessoa meio que ativando a Mulher Maravilha, que é uma guerreira, que na verdade não só procriava homens para a Mulher Maravilha, para a mãe da Mulher Maravilha, eram para procriar. Né? E, aliás, foi a partir daí que os homens se rebelaram e o matriarcado caiu e eles, que eram uns trogloditas, porque elas não davam estudo para eles, né? Tomaram o poder pela força. E aí a gente vem e entra naquela coisa lá, né, do que eu venho falando, que seria de que povo você é, né, desses genes que vem lá dos Néfilins, tá, que é do sagrado, que hibridizou tudo, né, e que ele pega o poder pela força, né, e aí você fala assim, mas as mulheres não, então estava certo quando eram as mulheres. Não, porque quando elas estavam no poder, elas utilizavam do mesmo hábito de comportamento, que era a exclusão, que era a falta de respeito, que era... Então, quando esse gene, quando a pessoa está no poder, para manter o poder, ela precisa matar, roubar, guerrear, e não, não. Quem tem poder e continua nesse sistema é porque é dessa linhagem, tá? Então, quem está no poder hoje, que faz isso, quem é, gente? O pessoal que está no poder, a bandidagem, os bandidos. Eles matam, roubam, eles vieram para isso. Bandido que está aí na sua rua não é diferente do bandido de séculos atrás. Todos os bandidos vieram para roubar, matar, trazer... discórdia, não é isso, gente. O que a Bíblia fala do bandido? Né? Que ele vem, que ele é do mal, que ele é demoníaco. E o bandido, ele precisa de... Gente, a vida inteira, a nossa história foi isso, foi matar. Eu precisava de matar uma população, um povoado para roubar os bens dele. Então eles saqueavam os povoados. E quanto mais poder, eles conseguiam ter mais escravos. E esse tipo de domínio foi visto como conquista, né? Como nosso princípio masculino, que é uma bandidagem, uma toma, né? Uma toma de poder sem merecimento, sem mérito. Sem mérito. Então, aí você fala, mas isso sempre foi, sempre será, e a gente tem que se contentar. Não, se você se contenta, você está defendendo. Você tem que mudar. Né? Para isso você tem que se encontrar no sistema, entender qual é a ordem, né, do campo. E aí quando a gente fala de constelação, de constelação sistêmica, a gente entende que está todo mundo conectado, que é um sistema só, universal, que a ordem desse sistema universal é de amor, gente, é de amor. Né? Então assim, quando a gente permite que esses seres dominem e a gente se escraviza, a gente vira dessa população aí. Né? A gente tem esse gene, é porque a gente tem, na verdade. Né? Então, quando você, em ordens propícias, em ambiente propício para desenvolver esse gene, como a patologia, por exemplo, psicopatologia, você desenvolve, você mata por necessidade, você desenvolve o gene que é o gene condenado. Né, gente? O gene condenado. O gene da bandidagem, né? Então, se você me entendeu, você vai falar assim, mas é necessário. Eu já me coloquei nessa situação, sabe? Tipo, e aí, se você tá com fome, você não vai matar para roubar? Ou se seu filho tá passando fome, né? O que eu digo para você
é o seguinte, que quando você é testado nesse sentido de, então eu vou matar para me alimentar, é porque você está lá. É porque você está aí no inferno genético da corrupção. Então, eu, por exemplo, eu não sabia. Então, como eu não tinha cultura, então eu fui estudar, né? E eu não sabia muito o que fazer, então eu virei meio vítima. Porque eu falava, mas e se eu tivesse nessa situação, o que eu faria? Se eu tivesse, então eu não faria, eu morreria, e aí vira aquela coisa, né? Então, o povo de Deus dá a outra face. Não. Eu estava no povo dos Néfilins, eu estava no povo corrompido. Porque o povo de Deus, ele tem propriedade. Então, eu precisei do quê? De passar por uma jornada lá no inferno para detectar quem são e qual era o comportamento que eu tinha que me corrompia. E quando eu comecei a falar, bom, vou acreditar nesse negócio aí que estão me falando, que eu posso me libertar desse povo aqui, dessa corrupção toda, e vou começar a fazer o que é certo. Então, quando você começa a fazer o que é certo, você acha que vai vir o mundo inteiro contra você, e aí você começa a entender o que é começar a vir para o lado certo. Hoje, eu precisei de me libertar de todo esse povo, de identificar toda a maldade. Então, assim, teve momentos também que eu julgava, mas eu estava lá. Por que eu estava lá? Por que eu nasci na família que nasci, né, gente? Então, tem gente que fala, né, aí dizem que espiritualmente a gente escolhe onde nasce. Então, por que eu iria escolher nascer ali, na minha família, né? E para ver, né, o quanto a corrupção vem do que se fala de amor, né? Porque uma família, a gente acha que uma família se ama. Então, assim, tem gente que fala assim, não, vou cuidar do meu pai e da minha mãe, tô amando. Eu vou cuidar das pessoas, eu tô amando. Não é o cuidado, é a intenção desse cuidado. Então, eu tô fugindo da vida. Então, eu sou um cuidador dos meus pais, não fiz uma vida ali pra frente, porque eu já vi muito homem assim. Quer dizer, transam com as mulheres, se alimentam delas porque transar é uma energia e continuam na família de origem porque precisam de cuidar da familhinha deles. Então, assim, eles não entendem que eles estão lá na família de origem, são ainda os filhos da mamãe, né? E como filhos da mamãe, eles nunca iriam para a vida, isso é uma covardia. Então, são pessoas que não são desenvolvidas. E aí, eles roubam, porque rouba tempo daquela outra pessoa e acha assim, não, eu tô falando a verdade, que eu já vi muito, tenho 2 namorados que falam isso, mas eu falei a verdade, né? Eu falei a verdade, que verdade? Se eu quero transar com alguém, eu tô pensando em me vincular com alguém, e isso leva a alguma coisa. Se você não faz o que leva, você tá fazendo o quê? O contrário, que é não vida, é a morte. Então, quer dizer, você gerou coisas ruins? Sim, gerou, e está gerando para você também, né? São pessoas que não vão morrer. Assim, você vê a morte claramente na vida deles, né? Aí você fala assim, às vezes vive 100 anos, mas é um ser, gente, que eu quero te dizer, como essa pessoa vive, né? Como? De que qualidade? O que você quer para você? Sabe que eu não consigo entender? Essas pessoas, né, que continuam, que não querem ver a vida, que não querem ver o que eu estou falando, que tem que olhar para os filhos, os filhos olham para os filhos, e os filhos dos filhos olham para os filhos. Isso é um processo de amor. Por quê? Porque é vida, olhar para a vida. Não, mas os pais às vezes aprisionam os filhos nas doenças, eles aprisionam na culpa. Gente, confia em Deus, solta os filhos para a vida, ajude-os a progredir, esse é o seu papel. Pare de ter medo, pare de vibrar no demoníaco, eu falo que, gente, eu falo demoníaco porque os Néfilins, né, aquilo que eu falei dos gigantes, toda essa criação que veio com o poder, né, então você vê que tem gente. Vamos falar aí desse Henry, né? O que aconteceu? Uma nova pessoa que entra na família, ela veio o quê? Para destruir o que já não era saudável, porque essa mulher já era doente.
Então, assim, uma coisa se abre para outra, porque quem está na morte traz coisas de morte, né? E foi isso que aconteceu na questão Henry. E não foi diferente da minha vida, tá? Minha vida também, eu também tive pais separados, eu entrei, eu escolhi coisas. Por que que eu escolhi esse lugar, né? Entende? Então, assim, vai saber o que esse Henry veio cumprir, não é verdade? Vai saber se essa mãe e esse pai já eram tão... Porque esse cara é um político. O político está dominado já. Então, assim, no meu ponto de vista, o que aconteceu ali foi, assim, eles estão tão corrompidos, que são geneticamente já híbridos, né? Ou seja, já não é humano, já não tem humanidade ali, gente. Daí vem uma criança para quê? Para fazer eles, porque eu acredito que nós estamos num momento em que essas pessoas desse dessa genética que eu estou falando, elas estão matando, elas estão fazendo. Nós estamos num momento muito especial do universo. E o que eu vejo é o seguinte, né? Dizem que na história, né, que quando os Néfilins e os gigantes ficaram sabendo que Deus ia mandar o dilúvio, eles tentaram conversar com Enoque, porque Enoque falava com Deus, né? Eles não conseguiam falar com Deus, mas eles ficaram desesperados. Eles começaram a destruir tudo e a comer tudo né? Eles ficaram desesperados. E eu sinto isso, né? Acho que existe um desespero do mal. E quanto mais eles vão fazendo, porque você olha e você fala, gente, não tem lógica esses seres humanos acharem que vão se dar bem se comportando. Aquela coisa que eu digo, acho que eu vou fazer um mantra disso, né? Não existe mais grupo de risco. Existe comportamento de risco. E para mim é tão lindo, é tão belo isso, porque quando eu vejo esses seres fazendo, acontecendo, saindo, bebendo, se drogando, o fim deles aliás, nem chega muito, né? Daqui 5 anos já tem o fim. Mas tem gente que amar, às vezes não está se drogando tanto, dura aí uns 40 anos, fazendo muito mal, né? Ou até dura mais, porque hoje em dia a velhice, né? Você pode se manter aí vivo, mas tomando remédio. Que qualidade é essa? Então são demônios. E eles querem se manter vivos. É uma coisa assim que você vê, né? A qualidade de vida é péssima. Mas eles têm uma necessidade de ficar vivos aqui na Terra. Eles ficam infernizando, né? Eu lembro que em Votuporanga tinha médicos que nunca largavam, assim, não morriam, né? Não morriam, não largavam a vez para o outro entrar, né? Não se aposentavam, entendeu? Porque assim, largar o poder, como é isso, né? É porque eles não fizeram uma vida, eles não tiveram só fazendo bem. Quanta gente fala que está fazendo bem para aparecer, porque se alimenta disso, né? Cuidado com pessoas que falam que estão fazendo bem. Até o próximo vídeo, gente. Acho que já passei alguma coisa que no próximo a gente discute outras coisas.